Vamos tratar dos comparativos entre a velha e a nova moral no avanço da teoria da filosofia do direito. Se tomarmos como referência a antiguidade, vamos perceber que os comportamentos morais eram baseados nas condições de vida que as pessoas levavam. E, portanto, as necessidades, as carências e os sofrimentos eram considerados virtudes. Resignar-se, passar pelos sacrifícios, fazia parte justamente do comportamento moral, porque identificava as pessoas com as suas necessidades da época. As normas, portanto, refletiam o limite em que essas sociedades viviam. Portanto, quando alguém ferisse algum tipo de comportamento que estava estabelecido, era justamente chamava atenção pelo erro, pelo engano, e isso era considerado uma imoralidade. Por isso que muitas invenções também, muitas genialidades foram impedidas de ir à frente porque feriam esses comportamentos mais primitivos e que contestavam justamente aquela prática social costumeira, acomodada e validada pelo senso comum. Os ordenamentos teológicos eram os ordenamentos válidos. Escapa aí, talvez, a filosofia epicurista, porque o Epicuro, há 300 anos antes de Cristo, propôs uma nova referência no sentido da vida social e colocou o prazer em primeiro lugar. O prazer para ele era o primeiro bem e que todos os indivíduos deveriam lutar por alcançá-lo. Tudo que se fizesse, lógico, deveria estar voltado para o avanço e o estabelecimento do prazer. Nesse caso, então, combina-se muito facilmente o direito e a moral, como hoje também praticamente não se dissociaram. Por exemplo, na antiguidade, o pudor, o atentado ao pudor era visto como uma imoralidade, mas também tinha uma punição legal. Hoje, praticamente repetimos a mesma coisa, enquadram-se as pessoas a partir das suas atitudes e suas relações e passam por dois julgamentos, um julgamento moral e um julgamento jurídico. O materialismo histórico, quando se volta para estudar a questão da moral e formular alguns referenciais para estabelecer uma nova moral, o ponto de partida para o materialismo é livrar-se da alienação. Para essa visão social, essa visão filosófica, a alienação é a maior perversidade que pode existir na formação intelectual de um indivíduo, porque ele fica dependente de uma enganação. Ou seja, o engano é fundamentalmente aquilo que o orienta. E por isso, então, a obediência passa a ser uma virtude, quando na verdade a obediência a um engano deveria ser considerado um engano também no comportamento. Mas não é assim. As pessoas alienadas reproduzem aqueles ditames que são estabelecidos para beneficiar determinadas forças ou determinadas classes em detrimento da sua própria liberdade. Então, há uma concepção moral que deveríamos entender de classe social, visto justamente por esse encaminhamento da alienação que retira da pessoa a possibilidade de perceber pelo seu senso crítico aquilo que está equivocado. Há uma moral de gênero machista, em que coloca o masculino sobre o feminino e fundamentalmente nas relações matrimoniais, em que o homem determina o comportamento do casal a partir dos seus interesses. Há uma moral racial, uma moral de cor, em que em determinados meios as seleções e os comportamentos em si se voltam para a discriminação.
E há também uma moral assegurada pela renda social. As pessoas mais ricas têm certamente acesso a condições de mercado, ou mesmo no acesso à justiça, a partir do patrimônio que possuem. Isso não é esquisito perceber que há sempre essas visões de que quem tem dinheiro contrata os melhores advogados e, portanto, tem uma melhor condição nas disputas. Então, cai por terra essa visão a partir da concepção materialista, essa visão ingênua de que não faça o outro que não quer que te faça, porque nem sempre aquilo que não quero que me faça é porque eu acredito no princípio. Às vezes é porque o poder que eu tenho sobre outra pessoa é tão grande que eu tenho certeza que não receberei em troca o mal que fiz. Por isso, essa ingenuidade, então, ela não pode ser generalizada. Aqui podemos aplicar o pensamento de Confúcio, há 500 anos antes de Cristo, que já tinha se dado conta desse engano. Um dia, a ser perguntado sobre se o mal se paga com o bem, ele respondeu muito rapidamente. Ele disse: o bem se paga com o bem, e o mal se paga com a justiça. Ora, então, nesse caso aqui, o indivíduo que eu faço um mal, eu não faço mal a alguém porque eu não quero que ele me retribua o mal, mas se eu fizer o mal, quem vai me retornar o mal não é o indivíduo que supostamente não tem condições de fazê-lo, mas a justiça. Então, deveríamos ter esse entendimento de que essas coisas se consertam a partir da coação também, de que o indivíduo mais forte deve ser responsabilizado pelo mal que causa o mais fraco. Ou então, um outro princípio moral que diz dar a cada um o que lhe pertence. Isso vem ainda de Aristóteles e Platão. E Hobbes já tinha consertado isso na modernidade. Ele disse: eu não posso dar a alguém aquilo que já é seu. Eu preciso garantir que aquilo que é seu seja dele mesmo. Então, nessa visão, também é uma ingenuidade moral acreditarmos que no capitalismo existe essa justiça de dar a cada um o que é seu. E muito menos de garantir a cada um o que é seu, porque a parte fundamental do trabalho não retorna para aquele que produz e permanece, portanto, concentrado na mão daquele que concentra a riqueza. Então, temos aí dois tipos de entendimento moral que deveríamos estabelecer. O primeiro refere-se à ideologia moral e a segunda, à consciência moral. Então, essa visão da ideologia moral significa que há um acobertamento da verdade para satisfazer os interesses daqueles que têm alguma coisa a defender. Os pobres, os trabalhadores, os explorados não têm ideologia, porque a ideologia é justamente a formulação das ideias que vem para encobrir o mal que se pretende fazer. Ou seja, se pratica a injustiça e se acoberta a justiça com um pensamento moral de que aquilo é justo. E, do outro lado, a consciência moral, o que é que ela faz? Ela esclarece. A consciência tem a responsabilidade de tornar visível, de tornar transparente aquilo que não é correto. Portanto, a imoralidade praticada pela ideologia moral, ela se esvai na medida em que a consciência moral consegue compreendê-la e retirá-la de circulação. Então, é lógico que cada sociedade tem a sua moral. No escravismo, havia os preceitos morais que fortaleciam a dominação de um sobre o outro pela dominação carnal, pela dominação pessoal. No feudalismo, nós vamos ter uma outra moral, um pouco mais ampla, mas não deixa de ser uma moral de apropriação e de controle dos indivíduos. Aí nós temos o princípio da prima notte, que era justamente o direito que o senhor feudal tinha de passar a primeira noite com a noiva casada com o servo.
essas coisas estavam na moral do feudalismo. No capitalismo, essa norma não existe, mas existem tantas outras normas que fazem com que o direito das pessoas seja subjugado aos interesses de outras pessoas que se mantêm no poder. A moral de uma nova sociedade, ela viria justamente para retirar esses abusos, para igualar as pessoas em suas condições jurídicas, mas também na questão dos comportamentos, no direito a ser humano e viver na sociedade. Então, fundamentalmente, em relação à produção, por exemplo, do capitalismo em uma nova sociedade futura, teríamos o princípio de que a cada um segundo o seu trabalho, ou seja, cada um tem direito a receber aquilo que produz ou por aquilo que produz. Teríamos então aí uma justiça social e uma justiça moral também. A moral, então, se forma na base social, assim como as outras coisas. O direito se forma na base social, a consciência se forma na base social, a ideologia se forma na base social, e a moral também, então, se forma na base social. No entanto, veja que no capitalismo, a moral nem sempre é possível, a ética nem sempre é possível no capitalismo. Por quê? Porque aí há uma desculpa, um relativismo que se joga para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um princípio que supostamente está na consciência, está na intimidade de cada um. Mas o livre-arbítrio não é o poder de fazer escolhas. As escolhas nem sempre são determinadas pela vontade das pessoas. Há coisas que se desejam e que nunca são alcançadas porque as condições, as circunstâncias, as dimensões dos relacionamentos não permitem que essas coisas sejam alcançadas. Então alguém diz assim, eu gostaria de fazer o curso de medicina, mas as condições desse indivíduo não permitem sequer fazer um curso superior. Então, que livre-arbítrio tem ele de escolher o seu futuro, o seu destino? É claro, ele não precisa matar ninguém porque não consegue fazer o curso superior, mas isso não significa que ele melhora de vida. Então, as escolhas que nós temos no capitalismo nem sempre são, as condições nem sempre permitem que fazemos. Aí, poderíamos usar a ilustração daquele conto do cozinheiro e as galinhas. O que é que ocorreu nessa pequena história? Um dia, pela manhã, o cozinheiro foi ao fundo da casa e chamou todas as galinhas que estavam no quintal. E perguntou a elas, com que molho vocês querem ser cozidas? E as galinhas acharam estranho aquilo, porque era uma imposição determinante. E uma delas, então, perguntou, mas nós não podemos nem escolher a forma que podemos ser, se queremos ou não ser comidas? E o cozinheiro respondeu, isso não está em discussão. Ou seja, aquilo que não está em discussão é porque já está decidido ou porque favorece aos interesses daquele que determina as condições de vida e os processos, inclusive, de uso da força do indivíduo, da exploração sobre o ser humano, etc. Então, no capitalismo, nós temos essas dimensões limitadoras e favorecedoras do explorador, que ele tem, na verdade, uma permissão jurídica e moral para fazer isso, mas isso não lhe dá o direito de abusar da dignidade humana. O filósofo Henri Lefebvre nos mostra muito claramente, exemplificando, tomando como referência o homem da mercadoria. E ele vai nos dizer que o homem da mercadoria, o comerciante, torna-se mestre da linguagem. Mestre em linguagens quer dizer servir-se-á delas magistralmente para se introduzir e fazer-se aceitar, para representar o que oferece, para ceder pelo melhor preço, para comprar nas melhores condições. Mentirá, inventará, contará histórias. Essa é, portanto, a dimensão do comércio,
que é assegurado juridicamente. Mas, e moralmente, então, há a lei que garante que a transação de mercadorias se estabelece e que o comerciante tem direito ao lucro. Não necessariamente regula qual é a margem desse lucro. E o indivíduo nem sequer se dá o respeito de considerar essa margem de lucro adequada para que seja uma transação justa, ou uma justa medida, como teria dito São Tomás de Aquino e Aristóteles. Por outro lado, tem uma legitimação moral, porque ele vai à igreja e reza para que Deus abençoe os seus negócios. E por isso, no dia seguinte, ele vai estabelecer essas relações de ganho e de lucro. Mas acima de Deus e acima dessas relações jurídicas, existe a lei do valor, existem as leis tendenciais do capital, e que o capitalismo estabelece para qualquer indivíduo que se coloque nessas relações. Por quê? Porque você não pode comprar um produto por 10 e vender por 9. Essa é uma lei tendencial do capital e obriga o indivíduo a estabelecer que ele precisa ganhar sempre mais e o capital precisa ser reproduzido. Então, esse movimento que se afirma na moral e se afirma no jurídico leva justamente à injustiça social, leva às disparidades de renda, leva aos equívocos de comportamento e leva a cometer os crimes. Aí é onde se estabelecem as injustiças, estão também as fontes dos crimes, que precisam ser investigadas e vigiadas. Então, nesse caso, entra para as pessoas conscientes um detalhe que para a maioria das pessoas passa despercebido, que deve ser a responsabilidade moral. Não é porque o capitalismo funciona assim que eu não tenho responsabilidade em perceber e denunciar essas formas de funcionamento enganosos. Então, o filósofo Adolfo Vasquez nos disse que há um elemento fundamental nessa relação entre nós e o relacionamento moral com as pessoas, que se chama compromisso. O compromisso determina o nosso papel no relacionamento social para fazer com que essa nova moral se estabeleça. Então, o exemplo que ele dá é, bom, se eu combino com um colega de ir ao cinema e depois não vou, isso não significa uma falha moral. Mas se eu assumo um compromisso social, se eu assumo um compromisso, no caso do advogado, que é defender um cliente, e eu falho, ou eu não vou, ou eu desisto, simplesmente porque acho que aquilo não me satisfaz, aí eu estou falhando. Aí falta a mim não apenas o compromisso, mas falta o senso do dever. Qual é o dever moral que eu tenho como um cidadão para fazer com que essa moral diferenciada se apresente e a sociedade se beneficie com isso, melhorando? Bom, aí, geralmente, no direito se usa o tripé estabelecido por Miguel Reale, que é o fato, o valor e a norma. Mas o fato, o valor e a norma vale para o profissional que leva o caso até o dia do encerramento. Então, se você pega, por exemplo, a defesa de um réu que cometeu homicídio, você vai fazer isso. Os juízes vão fazer isso, vão aplicar a norma sobre o fato e referenciados no valor. Mas para você que foi contratado por esse indivíduo e que agora foi condenado e vai para o presídio, o fato, o valor e a norma se encerram aí porque você não percebe que a sua responsabilidade e o seu compromisso com aquele cidadão deve ser de continuação a assistência que ele precisa ter. E não abandoná-lo agora, considerando, bom, já recebi o que foi combinado, o negócio foi feito, então a justiça e a moral não são negócios. A justiça e a moral estão vinculados à solidariedade e à valorização do ser humano para transformá-lo. Aí, nesse caso, tem razão Aristóteles quando diz: o juiz deve incutir no cidadão, como um hábito, a norma que ele aplica. Ou seja, uma lei que faz com que a pessoa se transforme
de fato, é aquela em que ele compreende a lei e passa, a partir daí, então, a aplicá-la na sua vida, no seu comportamento social. E ao que já conhece a lei, vale aí a importância de saber que, moralmente, o compromisso em aplicar essa norma e fazê-la que se torne consciente depende justamente do empenho e da dedicação para com o outro, para que ele não se sinta abandonado legalmente e também moralmente.